Bom pessoal, como é que vai? Tudo bom? Vou continuar essa série aqui, Avatar. Então vamos falar mais sobre Avatar, essas manifestações da divindade, né? Como falei no primeiro vídeo, né? Avatar significa aquele que cruza, né? Do plano superior para o plano inferior, que vem do mundo espiritual para a Terra, né? Deus em suas manifestações, né? Como ele manifesta nesse mundo. Então o próximo Avatar da lista que nós vamos falar é Jagya. Jagya foi o filho do Prajapati Ruchi Yakuti, um grande Prajapati. Prajapati significa, são os progenitores, né? Eles que geram as entidades vivas, que povoam esse mundo. Então, interessante que esse Jagya, que é a encarnação de Krishna, né? Ele tornou-se Indra. Ele tornou-se Indra no período de Swayambhuva Manu. Então é o seguinte, como é que é isso, né? Indra é um semideus, e como é que Krishna torna-se Indra? Porque às vezes faltam entidades vivas qualificadas para assumir essas posições administrativas, como Indra, como Brahma, mesmo Brahma, né? Então às vezes falta pessoas para fazer isso. Até o próprio Prajapati, para criar a humanidade, tem que ser pessoas altamente qualificadas. Então quando falta alguém qualificado no universo, não tem ninguém com essa bola toda, aí Krishna mesmo vem e assume o papel, né? Como ele fez agora com Jagya, que ele, nesse período, né, de Swayambhuva Manu, ele tornou-se Indra. Um Indra especial, né, que era Krishna. Inclusive, ele era o pai de Jama, né, que é o superintendente da morte. Desculpa. O próximo Avatar que nós vamos falar aqui é o rei Vrishabhadeva, Maharaj Vrishabhadeva. O grande Maharaj Vrishabhadeva, que é a encarnação de Krishna também. Ele teve muitos filhos, e ele instruiu seus filhos no caminho da austeridade, né? Assim, que a vida humana é muito preciosa. Então ele falou assim, muitas instruções preciosas para seus filhos, né? Inclusive seus filhos, a maioria deles se tornaram assim, renunciados mesmo. E tem um verso famoso que ele fala, né? Como é que é? Tapudivyam putakadena satve, que meus queridos filhos, a vida humana é muito rara. A vida humana não se destina à gratificação dos sentidos. Então a vida humana se destina à prática de austeridades. E isso é divino, né? Tapo divyam, divino quer dizer divino. Tapo é austeridade. Então a vida humana se destina a essa prática divina de austeridade. E não se entregar à gratificação dos sentidos, que é disponível até para animais comedores de excremento. É bem pesado assim. Ele fala assim, olha, essa gratificação dos sentidos que as pessoas às vezes buscam, que a maioria das pessoas buscam, né? Isso é disponível até para os animais que comem excremento, né? Os porcos estão lá no meio da lama comendo excremento. E ele também desfruta de prazer sexual, de comer, de dormir. As atividades também estão disponíveis para eles. Então a vida humana não se destina a isso. A vida humana está podiviam, para você praticar austeridade, para você entender a vida espiritual, né? Para você avançar espiritualmente. Então a vida humana é uma vida de responsabilidade. Então esse Maharaj, né, o rei Vrishabhadeva, ele ensinou isso para seus filhos. E ele também, pessoalmente, ele praticou isso. Tanto é que no final que ele passou tudo, né, para os seus filhos, ele pessoalmente se tornou assim, uma pessoa totalmente desapegada do mundo, um Paramahansa, que inclusive não pode nem ser imitado, nem tem só glorificar, porque ele andava nu, assim como o próprio, eu já contei a história para vocês também, do Jadabharata, né? Ele andava assim como se fosse uma pessoa louca pelo mundo, assim, totalmente além desse mundo, né? E praticando austeridade, assim, e mostrando o exemplo, né? De que a vida humana é preciosa. A vida humana não é para ficar desfilando, mostrando, poder, tentar desfrutar, né? A vida humana não é para ficar aí no shopping. Você vai no shopping center, né? Você vê as pessoas totalmente, todo mundo fazendo selfie de si mesmo, né? O shopping sempre é o oposto da vida espiritual, né? É lógico, um devoto, todo lugar de propagar a consciência de Krishna, a consciência espiritual. O devoto usa um shopping center para propagar a vida espiritual. Mas para ele mesmo, para o devoto ele não é um lugar propício, né, para ele ficar meditando e buscar elevar-se espiritualmente, né? Porque é muitas provocações, né? E
nas propagandas, as pessoas, você vê que as pessoas, coitadas, as pessoas que não têm vida espiritual, elas chegam no shopping center e elas são arrastadas, né, pela a força, né, a fazer coisas que comprar coisas que ela nem queria comprar, e começa, né, isso é propaganda, né? Faz você ter desejos que eu nem tinha antes. É assim. Então a vida humana é para austeridade, né? É muito especial. Então esse foi o rei Maharaj do Shabadeva. O próximo avatar, o nono, nós estamos no nono agora, é o rei Prito. O rei Prito é um rei muito especial, uma encarnação muito especial de Krishna, que ele veio cultivar a terra. E por isso que a terra também é chamada de Prithvi, que ela é filha do rei Prito. Olha só. Então o rei Prito, ele aplanou toda a terra, né? Você vê que aqui na Índia, por exemplo, você viaja de trem, você viaja horas e horas e horas sem parar, tudo plano, de um lado do outro, plano. Então, a Índia é um país próprio para a agricultura, né? Tem muita água, terra boa, muito sol, então, planinho, né? Então, a irrigação aqui é natural, entendeu? Os agricultores fazem aqueles canais. Então, quer dizer que o rei Prito, ele aplanou a terra, ele cobriu cortou os picos das montanhas, né? E cobriu os vales, os buracos, para ficar tudo planinho. Então, mas isso não foi fácil, não. Porque na realidade, Prito, o pai de Prito Maharaj, foi um rei pesadíssimo, foi uma pessoa muito demoníaca, chamado rei Vena. Esse rei Vena, o pai dele era da ordem real mesmo, né? Chamado Kshatriya. Mas a mãe dele era uma pessoa assim, bem desqualificada, entende? Então, ele manifestou as qualidades da mãe dele. A mãe dele, sei lá, era bem nível baixo, né? E ele, com o poder na mão, ele se tornou uma pessoa bem terrível. Ele perseguia os religiosos, os brahmanas. Falou, não, tem que adorar a mim, eu que sou o rei. Imagina. Então, e as pessoas começou a perturbar, as pessoas ficaram perturbadas, né? Ele era um rei poderosíssimo, né? E ele, assim, tipo aquele assim, que manda chuva, me manda matar mesmo. No seguinte, ele está mandando matar. E ele começou a perseguir as pessoas religiosas. Então ficou uma coisa insustentável. Chegou uma hora que ficou insustentável. Aí os brahmanas, os sacerdotes, os brahmanas, falaram assim, olha, esse rei não dá para ficar mais não. Ele já chegou, já passou do limite, né? Atrapalhando as pessoas até de adorar a Deus. Então, qual era esse cara? Eles tentaram, não teve jeito porque ele voltasse atrás, ele estava piorando cada vez mais. Então os brahmanas chegaram à conclusão, não, temos que acabar com esse cara, vamos matar esse cara. E eles chegaram diante do rei, e o rei, não conseguiram convencer ele, aí eles falaram assim, em uníssono, morra! Em sânscrito, só essa vibração dos brahmanas tão poderosa que o rei imediatamente morreu. Eles não tocaram nele, só falaram, morra! Eles eram tão poderosos os brahmanas, né, que o rei morreu. Então, os brahmanas eram poderosos, eles podiam fazer qualquer coisa, mas os brahmanas, eles têm que dedicar ao cultivo espiritual. Então, o problema aconteceu, o rei, ele era muito terrível com as pessoas. Mas quando o rei morreu, aí os brahmanas ficaram com outro problema. Ficou sem um rei, um administrador, e os brahmanas não se envolvem com a administração, né? E aí os salteadores cresceram. Aí as pessoas ficaram, coitadas, as pessoas eram salteadas, né? Esse cara, agora a coisa piorou. Né? O rei era um problema, que ele também roubava das pessoas, cobrava impostos exorbitantes, né? Que é assim, aqueles caras pesados. E quando o rei morreu, aí eles ficaram com outro problema, porque ficaram sem um administrador. Aí eles pensaram que não fazer agora. E quando o rei morreu, falaram que o rei morreu foi uma morte diferente, né? Eles conservaram esse corpo desse rei. Eles tinham o poder de conservar o corpo do rei. E aí, tem escrito nas escrituras isso. Aí eles falaram assim, olha, esse rei, ele tem coisas boas dele e coisas ruins. Ele manifestou suas coisas ruins. Mas tem coisas boas nele. O pai dele era muito bom. Então eles foram lá pegar o corpo desse rei, né? Com mantras, né? Os brahmanas tinham poder de ressuscitar cadáver. E eles começaram a chacoalhar as pernas desse rei. E aí de repente saiu uma pessoa bem esquisita, bem estranha, chamado Barruca. Então esse Barruca, ele era todas as coisas ruins que esse rei tinha. Uma pessoa bem esquisita, uma pessoa deformada, bem estranha. E
Aí eles tiraram as coisas ruins do rei. E aí eles começaram a chacoalhar os braços desse rei, né? Com mantas, falando mantas. Aí de repente já apareceu o rei Prito e com a esposa dele. Imagina, o rei, esse rei já veio, não é que ele nasceu uma criança, do corpo desse rei morto, eles tiraram as qualidades ruins dele pela manipulação dos braços dele, né? Nasceu o rei Prito, já nasceu assim, pronto, um rei já, com a esposa inclusive. E aí eles, né, nasceu o rei Prito, apareceu o rei Prito, já pronto, que é uma encarnação de Cristo. Eles entenderam que era a encarnação de Krishna, né? Era um crise, que está esse passatempo. E aí o grande rei Prito apareceu, né? E ele governou a terra foi uma maravilha, né? A terra. No começo foi difícil, né? Porque a terra estava assim, porque a terra estava, quando esse rei estava governando, tudo ficou em escassez. Então mostra, né? As escrituras mostram que a terra é uma entidade viva também. Porque o rei anterior, o pai, era demoníaco, a terra, ela não produzia nada. Ela recolheu todos os grãos, né? nada se dava. Seca, escassez de alimentos, né? Nada produzia. E aí o rei Prito, ele viu que a terra não estava produzindo, ele queria governar a terra. Queria que os cidadãos tivessem boa nutrição, bons alimentos. E aí ele falou para a terra, você tem que produzir. Imagina, olha o poder que ele tinha. E a terra nada, né? Ele falou assim, então eu vou te matar. Então, eles tinham mísseis, né? Na realidade eram arco e flecha, mas não eram flechas comuns. Esses grandes kshatras, reis kshatras, eram flechas com mantras, que eram mísseis, poderes nucleares, inclusive. Assim, se você não produzir, vou te matar. Quando a Terra viu, agora a Terra entendeu que era uma encarnação de Krishna, apareceu para ele pessoalmente, por favor, me ajuda. Eu estava escolhendo tudo porque seu pai era demoníaco, né? Mas então agora entendo que você é a encarnação de Krishna, por favor, minhas reverências, né? Então aí ela começa a produzir tudo, né? E tudo começa a ficar auspicioso, né? Por causa do rei Preto. Então assim, essa encarnação de Krishna, né? Mostra, né? Que quando tem um governo demoníaco, né? Há escassez no mundo. E se as pessoas são religiosas, são espiritualistas, a terra vira um paraíso, né? Então, devido à virtude de reis demoníacos, é que tem miséria no mundo, né? Outros reis santos também, né? Na época de Maharaj Yudhishthira, na época que o Maharaj Yudhishthira é o irmão de Arjuna, na época do Parikshit Maharaj, que é o neto de Arjuna, né? E ele também, quando esses reis santos chamados Raja Rishi, esses reis santos, quando eles governavam a terra, tinha assim uma opulência inconcebível. Então, quando os reis são pessoas espiritualistas que seguem os brahmanas, então na cultura védica, a cabeça da sociedade são os brahmanas, são os intelectuais, espirituais, religiosos. Eles não se envolvem com política, eles não se envolvem com dinheiro, eles não se envolvem com renda, salários, não tem isso. Eles são independentes, são totalmente voltados ao cultivo espiritual. Então, os reis, que é a segunda classe, a classe administrativa, ela é subordinada a essas pessoas santas, religiosas, que seguem as escrituras. Então, quando as pessoas santas estão, assim, são livres para agir, e os reis seguem essas pessoas santas, vai acontecer opulência. Então, as pessoas são protegidas, né? São realmente protegidas. Então, tudo de bom acontece, né? Tá bom? Então, vamos continuar no próximo vídeo, falando sobre os próximos avatares. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.